Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou receber aqui a psicóloga Triana e nós vamos falar sobre transtornos de personalidade. Então, nosso tema de hoje é desmascarando os transtornos de personalidade. Vamos conversar com a Triana e eu quero que vocês fiquem bem à vontade para mandar as perguntas de vocês, o que vocês quiserem saber sobre esse assunto. Já vou convidá-la para participar. Convite enviado. Olá! Olá, boa noite. Boa noite. Tudo Como é bem? que tá? Tudo bem? Boa noite a todos. Bom, nós vamos falar de um assunto hoje que eu, de verdade, acho super interessante. E aí, antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho. Eu sei que você já tem uma experiência aí com televisão, né? Já está acostumada com as câmeras. E aí, se você quiser contar um pouquinho da sua história, fica à vontade, tá? Sim, bom, eu sou a Triana Portal, sou psicóloga há 21 anos. Eu me formei no Mackenzie, fiz especialização na USP, trabalho em clínica por todo esse tempo, desde que eu me formei. E há 10 anos eu faço entrevistas, matérias, sempre que existe um convite para compartilhar conhecimento, e a gente aprende muito também, sempre que a gente trabalha com jornalistas e nos é solicitado um assunto, né, eu sempre gosto de me aprofundar, estudar um pouquinho, atualizar, porque muda muito, né, desde que eu estudei, me formei, muita coisa mudou, então às vezes eu me pego assim usando um termo que não se usa mais, que já mudou o manual, que já mudou duas vezes e mudou até a percepção de como se ensina, como se vê, como é tratado, né, como a clínica se apresenta. Então a gente se manter compartilhando conhecimento, a gente acaba estudando junto. Porque a clínica é uma atividade que você se mantém muito fechada. É lógico que a gente sempre encontra com profissionais, seja assim, para uma supervisão, né, ou para trocar ideias sobre um caso, mas não é como você trabalhar, por exemplo, num hospital ou numa universidade, que sempre existe ali uma interação. Então, eu gosto muito, né, dessa parte das entrevistas, de trabalhar com informação, porque me mantém atualizada. Eu escolhi hoje falar sobre transtornos de personalidade. Você trabalha com isso no seu consultório? Olha, sim, sim. O transtorno de personalidade é uma coisa que intriga bastante, que as pessoas têm muita curiosidade, que sempre que eu falo sobre isso, eu faço uma entrevista, então tem sempre as pessoas procuram, as pessoas assistem, as pessoas criticam, as pessoas se enxergam em muitas coisas, então as pessoas muitas vezes levam muito a pé da letra um exemplo que a gente dá e diz assim, ah, mas então quer dizer que se eu faço isso, que eu tenho esse transtorno? E é super delicado até para os profissionais. Quando você diz assim, ah, você trabalha com transtornos, tem muitas pessoas que eu vejo muitos traços de personalidade que compõem um determinado transtorno, mas a gente não chega no diagnóstico. Né? Algumas pessoas que, sem dúvida, têm um transtorno, mas elas não aceitam e elas não trabalham o transtorno, e outras pessoas que sim têm diagnóstico e a terapia é um padrão ouro, vamos dizer, de tratamento para um transtorno que acompanha o paciente por toda a sua vida. Né? Que isso eu acho que é o começo da nossa entrevista, quando a gente explica o que é um transtorno de personalidade.
que é o modo de ser, o modo da pessoa sentir, da pessoa enxergar o mundo, que é diferente do que a sociedade, de um modo geral, vê, das expectativas da sociedade. Daí você diz, ah, mas a sociedade, você não precisa ser igual à sociedade. Mas destoa bastante, é uma coisa que desvia acentuadamente. Não é só você ser diferente, você ter gostos diferentes, mas a pessoa tem um sentimento e uma percepção que deixa ela, vamos dizer, cindida, ela separada da sociedade. Porque se você tem um comportamento que é dissonante, um comportamento que não vai bem, e você percebe isso, você consegue trabalhar, né, em terapia comportamental faz muito bem isso, né? Então você enxerga, você vê que você está errado, você trabalha o seu comportamento. Agora, se você vê diferente, né, você não vê que o seu comportamento é outro, então você todo é diferente. O seu modo de pensar, de sentir, a forma como você vê as outras pessoas. E o transtorno de personalidade é isso, né? A pessoa, ela vê diferente, ela sente diferente, ela atua diferente e é constante, né? Daí você diz assim, ah, mas então uma pessoa, por exemplo, com um transtorno de humor, ela também tem características iguais num determinado transtorno de personalidade, sim, porém ela pode estar, pode ser transitório, pode ter irrompido num momento de vida, né? Numa determinada. O transtorno de personalidade não. Ele é, vamos dizer, ele é estável e ele é permanente. E os familiares, eles quando conversam com a gente, né? Que é um transtorno egossintônico, que a gente diz, que a pessoa não percebe que ela é doente, né? Doente também, a gente não pode falar assim, mas que ela tem um transtorno. Para ela tá tudo bem. O errado é o outro. Quem tá com problema é o outro sempre, né? E a família diz, não, mas é o jeito dele, é o jeito dela, ela sempre foi assim, é o jeitinho. E realmente é o jeito de ser da pessoa, não vai mudar, é inflexível, geralmente é um padrão bastante arraigado, bastante fixo de comportamento, né? Então existe, tem aí, a gente tem classificado, seguindo um determinado aí, manual, a gente tem classificado 10 tipos, né, que mudam bastante, mas eles têm essa característica de ser estável na sua, no seu trilhar, né? Então começa na adolescência, no início da vida adulta e segue por toda a vida. Eu digo para você, assim, na minha experiência, né, e porque na literatura também você encontra coisa diferente. Eu acredito que muitos vêm lá de trás já. Você consegue perceber já desde a infância traços, né? Que logo depois a gente não pode diagnosticar antes dos 18 anos, mas você já tem uma ideia do que aquilo, no que aquilo vai se transformar, vamos dizer assim, né? Já me perguntaram uma vez numa entrevista, ah, mas a pessoa nasce assim, e num segundo eu disse, nasce assim, mas não nasce assim, né? Ninguém nasce assim. Eu acho que a personalidade, ela tem o temperamento, né? Que isso sim é o que vem com a gente, né? E as experiências, né? Que a gente vai tendo durante a vida, com os pais, a experiência na relação ali mãe-filho e com família, as experiências sociais, isso vai compondo o nosso caráter. Então, o nosso temperamento e caráter faz a nossa personalidade. Isso influencia muito as vivências familiares, as perdas, os ganhos, tudo que a gente passa durante a nossa vida para que se forme aí, né, os transtornos e a nossa resiliência, o que a gente tem de bom e ruim. Eu ouvi um exemplo que eu achei muito legal de uma professora minha, que ela falou que o transtorno de personalidade é como se a gente imaginasse que aqui estão os psicóticos, né, que seria a loucura, para quem não sabe, e aqui estão os, abre aspas, normais. E os que possuem transtorno de personalidade ficam na linha do meio. Eles não estão nem na loucura e nem na normalidade, assim. Então, é aquela linha entre um e o outro. Eu achei bem legal porque
é isso mesmo, né? Você não chega a ser uma pessoa que está completamente com uma cisão da realidade, mas você Uhum. tem um óculos ali de realidade que é diferente da maioria das pessoas, né? Sim, sim, é uma boa forma de classificar e de ver, né? Então a gente coloca lá né, o que a gente via de neurose antigamente, que hoje são aí os transtornos ansiosos, né, e a esquizofrenia, que já é a psicose, e a gente coloca aí no meio os transtornos de personalidade. Os transtornos de personalidade, eles afetam a qualidade de vida dos pacientes? Sem dúvida, sem dúvida. Afetam, mesmo que muitos não percebam, né? Tá. Não percebam que afete. Eles acreditam que estão levando a vida normalmente, mas não, afetam sim, afetam as relações sociais, afetam as relações íntimas, né? Namoro, casamento, afetam as relações familiares, dependendo do transtorno, é muito difícil levar a vida laboral em frente, né? Então, assim, seguir no trabalho, porque o jeito de ser da pessoa, as coisas que ela faz, se ela, então ela não consegue manter, vamos dizer, né, uma linha no trabalho, então isso acaba com que ela fique perde o emprego e muda muito de emprego, não aceita, como eu disse, eles são inflexíveis, então a rigidez não permite que a pessoa aceite, porque assim a gente, né, para viver em sociedade a gente precisa fazer concessões, então a gente tem que aceitar muita coisa, né? E se a pessoa se ela quer impor muito a forma dela de ser, não dá certo. Então, de fato, afeta muito e afeta muito a vida de quem convive com essas Convive. pessoas também. Que é o Que que eu falei, sente uma muito, né? crítica, quando a gente fala de transtornos de personalidade, quem convive fala, poxa, mas você só fala da pessoa com o transtorno e não fala da vítima. Eu falo, poxa, mas né, a gente está centrando no transtorno, mas a vítima seria aí, vamos dizer, um outro capítulo, mas a família sofre muito, a família muito importante e as vítimas, elas realmente também têm a sua vida dilacerada se elas, porque algumas pessoas podem optar e escolher não conviverem com uma pessoa com um transtorno, por exemplo, né? Se é um namorado, é um amigo, mas se é alguém da família, aí é difícil. Se você é o filho, por exemplo, de uma Uhum. mãe narcisista, né? Você não tem opção de não viver com ela. A maioria das pessoas conhece, né, o transtorno de personalidade antissocial, que antes, né, tinha o nome do me fugiu agora, psicopata, que é o que a Uhum. maioria das pessoas conhece, mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre todos. Então a gente vai sim falar de psicopatia, que eu acho que é uma coisa que gera muita curiosidade, que as pessoas querem muito saber. Mas vamos começar assim pelo princípio. Como você citou no início, né? Nós temos 10 transtornos de personalidade, hoje classificados no DSM-5, né? Uhum. E que na verdade nada mais é do que um livro que contém, né, todas as classificações da psiquiatria, que é usado mundialmente, então é o que a gente usa hoje para diagnóstico. E o primeiro desses transtornos é o de personalidade paranoide. Como Uhum. se caracteriza esse transtorno de personalidade? Paranoide é aquela pessoa que desconfia de tudo, desconfia de todo mundo, que acha que o marido está sempre traindo, Traindo. que a amiga não gosta dela, que se está conversando com uma outra pessoa deixou de ser amiga, se a pessoa olhou para ela, sei lá, tô com um olhar perdido para você assim. Né? Eu sou bem assim, bem agora, né? Então tô ali com o olhar perdido, a pessoa já acha que eu tô olhando, pensando, é, Falando mal, né? falando mal, fuxicando sobre ela. A pessoa sempre acha assim que ela é autorreferente, então assim, ela tem a impressão de que ela é muito importante, diferente do muito importante de um outro transtorno aí, mas assim, então, por exemplo, dentro de um grupo, né, todos são iguais.
né? Mas ela acha que está todo mundo preocupado com ela. Então, isso é uma autorreferência. Por quê? Né? Ninguém está preocupado, está todo mundo ali conversando. Então, por que que ela se acha importante o suficiente para todo mundo estar ali preocupado em falar sobre ela, sobre a roupa dela, sobre isso? Todo mundo quer me roubar. Ai, sabe? Então, tudo a pessoa vê maldade, desconfia, interpreta tudo como assim, uma ofensa, é fácil de a pessoa interpretar, até às vezes uma brincadeira, né, como uma humilhação, como uma ofensa. Então, é uma pessoa realmente muito difícil de se conviver, porque assim, aquela pessoa ácida, amarga, né, e que você tem que tomar muito cuidado para não ofender e para que ela não crie caso ali achando que guarda muito rancor, guarda rancor e assim, não perdoa. Então, se ela acha, às vezes você nem fez. Né? Você teve ali um entreveiro com a pessoa, teve, ou não teve, mas ela acha que você teve, ela não te perdoa mais. Então, você foi para a lista negra dela, ela não te perdoa mais. Então, assim, E o é sempre vizinho para um está lado fazendo. negativo, né? Nunca é, estão falando de mim, mas estão falando bem de mim. É sempre, né? Estão falando mal de mim. Exatamente, Ela exatamente. tá sempre perseguida, né? Com Sempre uma perseguido. sensação de estar sendo perseguida mesmo, né? Uhum. Sempre muito negativo. Ó, se Sempre alguém for negativo. explicar, tem que ver todo um contexto, tá? Como ela falou Uhum. anteriormente. Mas eu acho que é mais fácil da gente notar no outro, né? Se a gente convive com pessoas assim, a gente acaba identificando algumas pessoas que a gente tem na nossa convivência, né? Que Sim, sempre não. acham que. Não, e é engraçado, porque quando você vai falar, você começa a lembrar, né? Assim, quais são as características desse transtorno? Deixa eu lembrar da fulana aqui. Mas é lógico, assim, né? Muito, como eu disse, eu não estou aqui rotulando, não é esse o nosso papel, e a gente tem que ser muito responsável, né? Ao falar disso, a gente tem que tomar cuidado com os termos, inclusive, né? E assim, hoje em dia tem muito essa coisa de, assim, qualquer pessoa fala, eu sou bipolar, eu tenho toque, não é bem assim, né? Para que a Uhum. gente, assim, tenha um diagnóstico, caracterize um determinado transtorno, a gente tem critérios, né? E esses critérios, eles têm que ser atendidos. Então, assim, por você ter traços, né? Se você tiver três, né? Você não atende para aquele diagnóstico, mas algumas pessoas têm esses traços e, como eu disse, algumas pessoas têm o diagnóstico, inclusive sobrepostos, porque você pode ter dois Dois, né? transtornos, você pode ter dois transtornos, você pode ter junto depressão e você pode ter junto uma outra coisa, né? Um não exclui o outro. E alguns geralmente, alguns são até muito comuns de se encontrar comórbidos juntos, né? Mas assim, a gente e como é um jeito, aquela coisa que fala, o jeito de ser da pessoa e a pessoa não muda, não é que assim, o ano passado ela estava muito deprimida, esse ano ela está melhor. Não, a pessoa é sempre daquele jeito. Então fica caracterizada que o jeito não é pela pessoa. Né? Então muita gente não enxerga que aquilo seria um transtorno. A pessoa aceita, vai convivendo e é o jeito dela. Por isso que a gente fala, eu conheço fulano que é assim, fulano que é assado. Né? E passa uma vida e a pessoa é aquela. E o ideal é que essas pessoas façam um tratamento, né? Que elas façam um tratamento Sim, sim. psiquiátrico e um Porque tratamento psicológico. se elas não estão em sofrimento, elas podem estar fazendo outra pessoa sofrer, né? Como a família, os que convivem. Né? E aí a gente pode ir até além, porque alguns transtornos a pessoa desenvolve doenças psicossomáticas. Mas aí é uma outra matéria, mas A gente então pode ela dizer não também sofre do que. transtorno, né? Porque ela não percebe que ela tem, mas ela desenvolve doença psicossomática. E essas pessoas têm um risco maior para suicídio? Em alguns transtornos, sim. Tá. Então é importante mesmo que elas façam um Sim, sim, acompanhamento, sim. né? Até para que não leve para uma coisa pior. E o transtorno de personalidade esquizoide? Que características que a gente vê nessas pessoas? Então, esquizoide, esse grupo, né? Esse primeiro grupo, essa definição não é minha, tá, gente? São dos estranhos e os esquisitos, vai? Tá. E o esquizoide é aquela pessoa assim que ela não
ela não tem vontade de estar com outras, não tem vontade do relacionamento social. Ela vive mais no mundo da fantasia, não tem muito prazer nas relações, é uma pessoa que é introspectiva, então diferente do tímido, né? Fala assim, muita gente também confunde, né? Introspectivo e tímido é a mesma coisa. Não, não é. O tímido ele deseja relacionar-se, ele quer estar no meio das pessoas, mas ele não consegue. O introspectivo não, ele não faz nenhuma questão, ele está feliz sozinho, né? Então, o esquizoide é isso, ele tem dificuldade de expressar os sentimentos, ele tem mais o mundo dele, vive ali no mundo dele e não faz muita questão de estar com os outros. Esse tipo de pessoa, assim, não tem muita, vamos dizer, expressão, né? Então, não causa muito barulho. Uhum. Então, você vê assim, mas né, você já ouviu falar desse transtorno? Mas, né, que abalo que traz uma pessoa dessa, né? Que dano que traz, né? Talvez mais para si, ou para uma mãe, por exemplo, que fica muito preocupada que esse filho não sai do quarto, né? Ou que ele não quer interagir, né? Que ele não demonstra afeto, né? Então, não tem assim, tanto colorido como outros, mas basicamente isso. Então, acho que até pela característica eu não consigo aí encontrar muito, muita forma de Muitas coisas. explicar. Mas eles também não desejam a relação com a família, né? Isso acontece Não, não, também com não, a então, própria família, né? A coisa não, do não unir a desejam família. mesmo, assim, né? Não é que assim, não deseja relacionamento afetivo entre com outro, ou não deseja com estranhos, ou só Isso. desde, porque tem uns que têm medo, né? Que não gostam do relacionamento com estranhos, mas fica bem dentro da família e se mostra. Eles não fazem questão mesmo, assim, não desejam, não têm prazer e não sentem existe uma certa frieza, um embotamento afetivo, uma frieza generalizada, né, com todo mundo. É família, é amigo, quer dizer, amigo que nem faz questão de ter, é generalizado. E até mesmo a relação sexual não é prazerosa, né? Então, Também, ela tem não muita tem, busca não tem vontade sexual, de nada disso. A pessoa está bem ali no mundo dela e é isso que que parece importa, que né? só. E o transtorno de personalidade esquizotípica? Então, esse também é difícil, muito raro. Tá, Eu não sei estatística até, mas deve ser bem, bem raro, tá? É, e, e assim, é aquele sujeito excêntrico, bizarro, que tem comportamento, fala estranha, que provavelmente é muito confundido e diagnóstico, deve ter diagnóstico errado, como autista, como esquizofrênico mesmo, né? tá. Pelo jeito estranho de ser, né? De falar, dos gostos estranhos, né? Então, assim, tem ali uma beiradinha já quase que na esquizofrenia, mas difere, porque na esquizofrenia a gente tem a presença de alucinações e aí, no caso, não existe. Então, o diferencial no diagnóstico é porque existem ilusões, a pessoa, sei lá, vê coisa, tal, mas é mais no nível da ilusão e não da alucinação. Então, não põe o pé na esquizofrenia, mas fica quase lá, sabe? Como uma pessoa Uhum. meio já cindindo ali, né? Mas uma pessoa esquisita, uma pessoa estranha, que fala coisas, vamos dizer, estranhas, que não Tipo fazem. história de pescador, assim, pessoa que mente, que Eu não começa. sei se então, mas talvez na fantasia, não mentir no sentido de tentar te convencer que aquela história é real. Talvez uma história sem pé nem cabeça, sabe? Assim, que tipo, Tá. para ele é uma história crível, mas não pra gente. A gente fala, poxa, mas isso não existe, né? Não aconteceu isso aí, né? Não pode ser, isso não é possível. Mas ele crê naquilo, ele acredita naquilo, e, enfim, criou ali de uma história, ele foi além. Então é um sujeito estranho, um sujeito esquisito, né? E também com as relações bastante
privadas, né, por essas distorções que ele tem aí, né, da percepção e do jeito que vê e sente e interpreta as coisas. Perfeito. E agora a gente vai falar do famoso transtorno de personalidade antissocial, que agora é esse nome, né, que classifica os psicopatas. E o que dizer sobre eles? Primeiro que eles Nossa, nunca buscam ajuda, né? né? Primeiro que eles nunca buscam ajuda porque eles não têm problema nenhum. Pelo Exato. contrário, eles são perfeitos, né? E aí, falando sobre né, o termo antissocial, né? Que antissocial você pensa, né? A gente usa antissocial para aquela pessoa que não gosta. Ah, o fulano antigamente pelo menos falava antissocial é aquele que não gosta de festa, não gosta de passear, não gosta de estar no meio das pessoas. E colocaram justamente antissocial para determinar a psicopatia e sociopatia, que também é muito controverso, que mistura aí coisa da psicanálise com a psiquiatria e fica aquela briga de que assim, a diferença no psicopata que mata, que é aquele perigoso do psicopata do cotidiano, né? Porque assim, eu tenho um interesse muito grande no psicopata do cotidiano, porque esse que é o que mais lesa a gente, que eu acho que esse é em maior número, né? Ele acontece com muito mais frequência na população do que aquele perigoso que é 75% esse número eu vi, né? 75% da população carcerária é diagnosticado, vamos dizer, como psicopata, né, ou como transtorno de personalidade antissocial, mas os psicopatas do cotidiano são aquelas pessoas que estão trabalhando nos bancos, que são auto executivos e pessoas que vão muito bem, porque são pessoas que têm boa lábia, pessoas que fazem de tudo para enganar, para conseguir o que querem, né? Elas têm uma energia muito grande, né? Não tem o senso de amizade, então, assim, para passar a perna no outro é muito fácil, não, a ausência de remorso, a ausência de culpa, a ausência de empatia, né? Desejam muito poder, dinheiro, são altamente irritáveis, esse é um problema, né? Porque, então, assim, para cair essa precipitação para o delito, para Uhum. ser agressivo, para cometer alguma coisa, porque eles são pavio curto, não têm paciência, não toleram a frustração. Né? Então, ao passo que eles têm essa determinação para enganar o outro, para mentir, para induzir, também tem a irritabilidade que é alta, então eles vão atuar mais rapidamente. Né? Eles planejam essas mentiras assim? São mentiras muito bem arquitetadas, muito bem planejadas? Ou acaba sendo uma mentira que aqui fala uma coisa e logo em seguida aquela mentira pode ser pega e aí a pessoa ou ela faz todo um planejamento sobre aquilo que ela vai mentir? Ou simplesmente ela sai enganando e pronto? Olha, então depende, né? O que eu falei, tem pessoas que são bastante, assim, é, como que eu posso dizer, bastante especiais, assim, né? Muito Uhum. inteligentes, muito estudadas, muito é, é, com muita capacidade, assim, né? De planejamento, de até obter assim prazer em ver que está conseguindo, né? O prazer de fazer todo esse ritual, né? De enganar, de mentir, de ver que o outro está sendo ali enganado. Em outro momento pode ser só, né, se a gente estiver tratando, por exemplo, desse caso sei lá, de um maníaco do parque, de um caso mais grave, assim, né, que acho que essa minoria, né, aí é só mesmo aquela sedução para obter o que ele quer naquele momento. Né? Não vai ter tanta sedução. Agora, se a gente estiver falando de uma pessoa, por exemplo, que quer um cargo, quer uma promoção dentro de uma empresa, ela vai fazer tudo, ela vai fazer criar a casa, ela vai causar intriga
né, conseguir, vai puxar o tapete, vai fazer tudo bonitinho, como manda o figurino, porque eles conseguem ler muito bem o outro também, né? E assim, e não tem nenhuma dó, assim, não está realmente preocupado Preocupado. com nada. É que eu pensei em que as pessoas poderiam pensar assim, um pouco sobre a questão da falsidade, sabe? De ser falso. Até recentemente a gente teve aí na mídia algumas mensagens e coisas que saíram de pessoas a respeito de fama, de poder, de tudo isso. E essa diferença assim, entre o ser falso, né, e o realmente ter um transtorno de. Então, quando eu penso muito assim, que o transtorno narcisista e o transtorno antissocial, eles são muito parecidos. Ah, tá. Eles são muito parecidos, né? Assim, né? Então, quando a gente for falar do narcisista, você vai ver assim, tem muita coisa igual, né? Uma das coisas assim que diferem, né? Agora me veio à cabeça, que assim, o antissocial ele não faz questão de ser apreciado. Então, assim, ele não liga que pensem que ele é a escória da sociedade ou que ele é ruim. Ele não precisa ser apreciado. Ele não Tá. precisa dessa atenção do outro. Né? Ele se basta, vamos dizer assim. E ele não aprende com a punição também. Outra coisa Então não importante, adianta nada eles estarem presos, por exemplo, né? não adianta. Não Né? adianta Isso nada. isso é claro para a gente ver, né? Não precisa nem ser psicólogo, que a gente ouve, aí soltou fulaninho, Uhum. no dia seguinte ele foi lá e cometeu o crime de novo. Então eles não aprendem com a punição, então, e a gente está falando de transtorno, voltamos lá no começo, né? Que eu disse, é um padrão estável, é um padrão rígido, que não muda. Alguns transtornos ele tende assim a atenuar, ficar um pouco mais brando na velhice, né? Na terceira idade para frente, mas assim continua naquele padrão. Então assim não vai mudar. Então se o cara é criminoso, ele vai continuar sendo mesmo depois de ficar 30 anos preso. Aí você estava falando de falsidade. Sim, eles podem ser falsos, dissimulados, tudo isso, mas buscando o que eles querem, né? E o que eles querem. E não. E o narcisista, eles podem ser falsos, mas buscando geralmente atenção. Vai ser falso, iludir, mas sempre vai ter aquela coisa da plateia, de querer atenção, de e eles gostam muito de poder, tanto o narcisista quanto o antissocial. Poder, status e dinheiro, né? Mas o narcisista, ele se alimenta, né, como combustível da atenção dos outros, né? E o antissocial não precisa de plateia, não precisa da apreciação. O próximo transtorno da lista é o borderline, que a gente tem ouvido falar muito hoje em dia, né? Parece que os diagnósticos aumentaram e a gente escuta bastante falar sobre isso. E o que dizer sobre essas pessoas com esse transtorno? Uhum. O border é bastante falado também, né? Até minha filha um dia falou: mãe, tem tanta coisa sobre isso em casa, tem livro, tem papelzinho, tem. O que é isso, né? Que tanto tem em casa falando sobre isso, né? E realmente chama muita atenção. Eu não tenho aí o número de borders, e eu sei que é mais frequente entre mulheres. E assim, a característica da impulsividade, da instabilidade nas relações, na autoimagem, e é muito grande. Então, são aquelas pessoas que são muito legais, sabe? Aquela pessoa que te conhece e ela te acha, te põe lá em cima, fica amiga super rápido, Uhum. né? E assim, ai, a melhor amiga, nossa, a Nathalie, minha amiga, te apresenta para todo mundo, te indica para todo mundo. Ai, 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 ai. Primeira coisa que você fez para, sei lá, não quis sair com ela para ir ali na esquina, ela vai acabar com você.
Aí você, então é ame ou odeia. Então, assim, a pessoa, ela vai, assim, do céu à terra, a dicotomia assim, é muito grande, né? Então, essa instabilidade não mantém. Então, é tudo muito forte, né, das emoções. Então, e essa pessoa é um medo muito grande, né? Essa autoimagem que é frágil, é um medo muito grande também de perder o outro. Então, quando ele deposita toda aquela aquela emoção, por exemplo, num novo amigo, e esse amigo frustra, entre aspas, né? Não frustrou, mas não precisa ser tão aderente, não precisa ficar grudado 24 horas por dia, ou falou alguma coisa que não gostou, porque a autoimagem também é frágil, falou, sei lá, seu cabelo hoje não, né? Tá, viu, ó, não tá muito legal. Aí a pessoa desvaloriza total você, né? A pessoa passa para o outro polo, né? Então, tem uma parcela, isso também é dividido na literatura, existe uma parcela que tende, quando passa por muita ansiedade, tende a ser autodestrutivo, né? Que são as pessoas que se automutilam, né? Dos cortes e podem também ter um número maior de suicídio dentro desse transtorno, mas não são todos, né? Então, o border também é interessante a flutuação de humor dentro de um dia, por exemplo. Então, se a gente falar, mas então é bipolar? É igual ao bipolar? Não, não é, porque o bipolar ele passa grandes períodos de depressão e tem um período de euforia, né? É completamente diferente. O border agora ele tá super feliz, vamos. Daqui a pouco caiu, daqui a pouco tá nervoso. Então, assim, essa a oscilação e alteração de humor, ela é grande, constante, frequente. Isso é uma característica importante. Sentimento de tédio, de vazio, presente sempre, né? E por isso a busca sempre por prazer. Então, essas pessoas também. Isso inclui, acaba entrando nessa questão da autodestruição para alguns autores, para outros não, mas a impulsividade de, por exemplo, esportes de alto risco, né? Então a pessoa também tende a gastar muito, tudo que ela se envolve, ela vai com muita sede ao pote, assim, né? Então, tem uma pessoa que tende a gastar mais, que tende a vício, pode tender, né? Não que tem, Sim. mas pode tender a vícios, drogas e álcool. Então, gastar, o que mais? Comer muito também, né? Então, Impulsividade, né? sim, Como se fosse uma compulsão mesmo pelas coisas, sim, né? Em sim, busca desse sim. prazer, daquele É vazio que sempre, tá ali então é faltando. sempre mais, né? Então, assim, não consegue manter, vamos dizer, o equilíbrio em nada, nem na relação, nem nas coisas com que ela interage, e nada disso. E assim, quando tá numa relação, e isso aparece bastante em consultório, porque eles vêm, se não vêm, né? Porque a gente fala como que o paciente com transtorno vem para o consultório, geralmente através da família ou dos parceiros, né? E o border, ele normalmente uma coisa de muito atrito é na relação ali afetiva conjugal. E assim, eles são muito fechados, né? Então, assim, quer na verdade engolfar Manter engolfar, como que eu junto, posso dizer assim, engolfar seria engolir. pegar, engolir o parceiro, né? Então eles ficam muito presos e assim, acho que esse medo de ser deixado, de ser abandonado é muito grande, né? Então a pessoa fica numa ansiedade muito grande e são muito íntimos, né? Então ela concentra a vida naquele relacionamento, todos os olhares é para aquele relacionamento. E aí também eu falo como que uma pessoa dessa pode se dedicar, por exemplo, a uma carreira, a cuidar de filhos, né? Se o olhar dessa pessoa está sempre, né, para si mesmo ou para um relacionamento, né? Então fica muito difícil, realmente.
E aí que eu falo, quando a gente estava falando lá no grupo A, né, de transtorno que é fechadinho, que não sai de dentro do quarto, que quase não conversa com as pessoas, ninguém nem fica sabendo. Agora, imagina o border. Border é um samba, Uhum. né? Então, por isso que acaba tendo mais, como falar, enfim, cai mais assim no que as pessoas querem saber e entram em contato. Eles também têm uma característica muito forte de manipulação, né? Então, Sim, eles manipulam demais, né, as relações, até mesmo a relação terapêutica. Tanto que existem muitos psicólogos que são especializados para atender, porque nem todo psicólogo dá conta, né, de um uhum. border por conta dessa questão, né, dessa manipulação que eles vão fazendo, essa questão de ter uma atenção constante e Sim, muitas vezes relacionada a coisas de, ai, olha, se não for, se eu não puder fazer sessão hoje, eu vou me matar, né? exatamente. Você me fez lembrar logo quando eu comecei, né? Eu tive um caso exatamente assim, e se você não tem essa experiência, você não percebe, né? De que assim, que a pessoa está extrapolando, né? Assim, quer manipular, quer te levar, quer as coisas fora de hora, no horário dela, te chama. E isso pode acontecer, né? A gente até, em alguns casos, permite isso, né? Que a pessoa tenha ali uma proximidade maior num momento específico, mas realmente foi bem lembrado aí que essa característica de querer controlar, né? Ali toda a situação. Perfeito. E o que a gente pode falar sobre o transtorno de personalidade histriônica? Histriônico. Histriônico também é um samba, né? O É. histriônico também é muito do mesmo grupo. Pessoas que precisam de atenção, precisam ser o centro das atenções. São aquelas pessoas exuberantes que chamam, que se vestem de forma muito chamativa, se comportam de forma muito chamativa, então, né, a pessoa que fala alto, que ri alto, isso pode acontecer, tá, gente? É um conjunto, tem que ter todas as coisas juntas. Só falar alto e só vestir chamativo não compõe aí o transtorno, tá? Aquela pessoa que fala alto, se veste de forma muito chamativa, tem um comportamento sedutor que fica inadequado em alguns momentos, né? Então, de fazer olhares, né, assim, parece que está paquerando uma pessoa, estranhos na rua, né? Pessoas com quem ela não tem muita intimidade. O que mais? Elas se preocupam muito com a imagem, gastam muito dinheiro com beleza, com roupa, para parecer jovem, para parecer bonito, para parecer rico, para parecer vistoso. Né? Então, são pessoas também difíceis na relação com o profissional. Né? Então, assim, vai no médico ou mesmo com o psicólogo, então sempre tem uma queixa nova. Né? Então, a hora que sana um problema, daí vem com sintomas diferentes e quer toda a atenção, extrapola no tempo. Então, passou o tempo, você sinaliza que acabou a sessão, a pessoa mais isso, mais aquilo, né? E a pessoa, então, mas deixa eu tomar uma água e a pessoa quer né? Parece que te segurar e é muito aderente. O que mais que eu posso pensar do histriônico? Pessoas que sempre falam no lugar do outro, né? Tipo, ai, mas comigo, né? Tá Ah, ali sim, numa terapia em grupo e aí se destaca muito porque, sim, nossa, mas deixa eu falar porque comigo foi assim, comigo aconteceu tal coisa e acaba tomando, né? Aquele lugar do outro, sim, a também. voz de fala do outro. Autorreferente, não deixa o outro falar, interrompe. É, o que mais? Se vestir assim, né? Que destoa muito da Oi? situação. O jeito de se vestir muito Sim, sim, extravagante, pode com muito causar brilho vergonha, vergonha assim, nos nos amigos, familiares.
nos familiares, nos amigos. Então, por exemplo, sei lá, a pessoa encontrou num shopping um conhecido, a pessoa, sei lá, abraça, beija, grita, chora, né, por uma coisa que não é muito, sabe, que não é o caso de chorar, né? E tem uma teatralidade, né? Então, assim, parece falso quando você falou assim de falsidade, como também a pessoa sobe e desce muito das emoções, e assim, é tudo muito teatral, parece que não é verdadeiro. Né? Então, assim, se eu consigo chorar por uma coisa assim, né, tão pequena que não suscita uma emoção desse tamanho numa pessoa, principalmente numa pessoa que não conheço direito, num ambiente que não condiz, você fala, nossa, mas né, de onde a pessoa tirou essa emoção? Essa emoção não é verdadeira. Então, não é uma pessoa que passa muita credibilidade. Outra coisa importante que eu lembrei dos histriônicos é que, apesar deles terem essa sexualidade aflorada, aparentemente, existe uma grande parcela deles que não vão bem na sexualidade de fato. Né? Então, homens que não conseguem, né, transar, que têm dificuldade ali de ereção e tudo isso. Então, eles aparecem, eles seduzem muito, eles aparecem como machão, como sedutores e que estão interessados em namoro, mas quando chega ali na hora da intimidade, eles fogem. E o mesmo acontece com as mulheres. Elas se mostram muito interessadas, mas elas não conseguem se aprofundar na sexualidade. É só, na verdade, uma fachada. Agora a gente vai falar então dos narcisistas, e eu acho que nesse momento muitas pessoas vão acabar lembrando de pessoas que conhecem. Não sei se você tem os números, eu acabei não me atendo a isso também, mas existe bastante, né? Talvez Puxa, é um não. dos transtornos mais. Não tenho, mas assim, é um dos que eu mais gosto e assim também assim de entrevista que eu fiz foi assim que gerou mais comentários e críticas de gente falando assim, mas você não pode defender, o narcisista na verdade é o psicopata e ele não difere em nada do psicopata, ele é igualzinho o psicopata se não for pior, né? Então assim as pessoas que conhecem, que conviveram e tudo isso tem essa visão, né? E de fato eles são muito parecidos, né? São pessoas que terríveis de se conviver, porque são pessoas que elas mentem, elas inventam, elas fazem de tudo para conseguir o que elas querem, elas têm uma energia incrível, né? E elas são sedutoras, mas aí não no sentido de, né? Sedutoras de te fazer crer no que elas falam. Ih, parou de estar descendo aqui o negocinho. Ai, pronto. E essas pessoas, elas usam as pessoas, elas não têm amor por ninguém, né? Assim, é diferente, não tem a empatia, mas elas têm sim um senso de culpa, um senso de responsabilidade. Então, assim, elas sentem em algum, não chegam como o psicopata a ser perigosas, a matar. E elas sabem quando elas pisam na bola e elas precisam de atenção, mas elas não conseguem segurar o freio de fazer mal para o outro para obter o que elas querem. Então, assim, as amizades para o narcisista, na verdade, elas são um meio de conseguir o que elas querem. Então, assim, eu vou ser amiga daquela fulana porque eu tenho interesse em algo que ela tem ou em algo que ela pode conseguir para mim. À medida que ela consegue, aí ela descarta essa pessoa. Né? Ou então, se ela quiser obter aquilo que a outra pessoa tem, então as pessoas só servem de, vamos dizer, como uma passagem, Um degrau integral para ela chegar para no que ela subir, quer. né? Né? São pessoas também que não ouvem
né? Assim, ela sempre vai falar primeiro, ela vai falar mais, ela é super inteligente, sabe tudo, sabe melhor, o dela é melhor, o que ela tem é melhor, inventa, acha que todo mundo tem inveja dela, né? Uhum. Então, assim, isso é mais comum em mulheres também, né? Então, acha que todo mundo tem inveja dela, que todo mundo quer ser ela, que todo mundo quer a vida dela, né? E geralmente são pessoas muito invejosas, né? Então, assim, elas invejam e se sentem invejadas, né? Invejadas? Sim. O que mais? Difícil também, péssimas mães, né? Porque ali o foco é sempre si, faz o outro se sentir muito mal, né? Então, sempre o outro está errado, é sempre distorce a situação, né? Então, se Tá. você vai com uma queixa, a pessoa distorce o fato e faz você acreditar que você está errado, que você é mal. E ainda também faz você e depois fica bravo com você, né? E daí fica lá mudo, deixa de falar com você, te exclui da sua lista de, sei lá, de WhatsApp, da rede social, te gela. Isso acontece muito nos relacionamentos, né? Também muitas mulheres que têm relacionamento com narcisistas reclamam dessa coisa, que eles manipulam muito, eles aprontam até não querer mais, depois faz a mulher se sentir mal, faz ela se sentir como se ela tivesse feito alguma coisa errada, põe ela de castigo, né? Ali no silêncio ou alguma coisa. Então a pessoa fica se perguntando, né? Vai levando o outro à loucura, vai minando toda a força que o outro tem, né? Um vampiro, na verdade, né? Vai tirando toda a energia do outro e faz o outro acreditar que ele é uma porcaria e ele vai estar sempre ali grandioso, né? E precisa ser o centro das atenções sempre. Ele busca isso a qualquer custo. Eu não vou fazer muito comentário porque nosso tempo aqui está acabando e aí eu vou Uhum. ver se a gente consegue responder pelo menos mais um, tá? Ainda Uhum. teríamos três Só para mais uma falar. coisa, Pode falar. essas pessoas elas gostam, os narcisistas, eles gostam muito de ter tratamento diferenciado. Então é Ser aquela VIP. pessoa, hã? Ser VIP, VIP, né? Você sabe com quem ser você está VIP. falando? Você sabe com quem você está falando? Ai, não, esse lugar aqui não tá bom, eu quero sentar lá na frente. Ah, não, isso aqui para mim não. Então, assim, ele quer sempre ser o VIP, ele quer ser o melhor, ele quer o melhor tratamento, ele acha que, assim, sabe, ele sempre tem essa necessidade de deferência, de achar que ele precisa ser sempre paparicado, né? Estão falando Então, aqui que namoraram com um narcisista e nem sabia. Então, eu digo assim, a gente não pode rotular, não estou falando aqui que metade da população tem transtorno, mas muita gente tem e não sabe. Não sabe. E não sabe. E mais de um, hein? E, ó, a gente tem aqui o transtorno de personalidade dependente, o ansiosa e o transtorno de personalidade obsessiva. Qual desses que você acha que é mais interessante para a gente falar? O obsessivo, porque gera um. Exato, A gente pode falar do transtorno de personalidade Que obsessiva-compulsiva é porque diferente do toque, né? causa Que não muita é o confusão, toque. causa muita confusão com o toque, porque eles têm essencialmente as mesmas características, só que um é um transtorno aí de ansiedade, né? Nem lembro agora a caracterização, está dentro de humor de ansiedade. Mas o que difere, assim, o diagnóstico diferencial, ele está na presença, né, das obsessões e das compulsões no toque, que são isso, né? São pensamentos que a pessoa não consegue controlar, que vem à cabeça dela, que são as obsessões, né? Pensamentos muitas vezes irracionais, que não fazem sentido, mas que a pessoa não consegue, e seguidos das compulsões, que é o comportamento, esses atos que eles podem ser muito variados, né? Repetitivos, compulsivos, e que isso
acaba limitando assim enormemente a vida da pessoa, dificultando qualquer trabalho que seja, causa um sofrimento enorme para a pessoa, e ansiedade muito grande. No transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, a pessoa tem um padrão que já é normal dela, ela não sofre com ansiedade, ela não tem ansiedade tão exuberante, tão acentuada quanto no toque, ou seja, ela não tem tanto prejuízo, né? Aliás, até algumas características dela podem ser até positivas, né? A organização, a pessoa ela é muito pontual, ela é muito certinha, então tem gente que até gosta. Poxa, tem um funcionário que ele é super rígido, ele cuida de todo mundo, não deixa ninguém chegar tarde, ele faz tudo direitinho, ele cumpre todas as regras. Nem tem assim, aquela pessoa da rigidez, aquela pessoa de tudo certinho, de tudo organizado, de não deixar passar nada. Então, isso por vezes é até valorizado, né? Mesmo que isso seja assim, além do ponto, né? Exista um transtorno ali correndo na base disso tudo, não existe o sofrimento que o toque traz. Então, a gente pode dizer que o toque é mais grave nesse sentido, né, de transtorno na vida da pessoa, do que o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. E aí, nas características, ele é bastante heterogêneo. Então, pode acontecer colecionismo, pode ser aquela pessoa super avarenta que leva um estilo de vida miserável para guardar dinheiro para uma catástrofe, né? Americanos, a gente vê muito disso aí, né? Tem até programa de televisão. Então, pode ser o da organização, da verificação, da limpeza, os lavadores, né? Uhum. E da rigidez. Então, eles têm vários tipos, né? E também pode ser todos eles juntos, mas vamos dizer assim, um toque bem brandos. Se a gente fosse falar isso de uma forma bem sutil, assim, uma forma não profissional, né? Não Estão falando aqui que tem um pouquinho de cada transtorno. Eu vou tentar dar uma pincelada se der, né? O de personalidade dependente é aquela pessoa que tem uma dependência patológica, então ela precisa do outro de uma forma patológica, né? Assim, é uma dependência mesmo. Então tem muito aquela dependência materna, geralmente a gente vê, se você quiser falar, aqui que eu tô falando só do que... Sim, que ela não se acha boa o suficiente, não acredita que vai conseguir. Insegurança, né? Sim, insegurança. E quando tá numa relação, assim, tipo, sai de uma relação, entra em outra porque não quer ficar sozinha, sempre tem que ter alguém, né? Você não consegue tomar decisão sozinha. Precisa Também de ajuda, né? Tem muita dificuldade para decidir coisas que são corriqueiras, né? A gente tem só 2 minutos. E o ansiosa seria uma pessoa que tem uma ansiedade constante fazendo parte da personalidade dela, né? É isso? Ou algo a acrescentar que caiba em 44 segundos? Nossa, 44 segundos, então a gente precisa finalizar, falar tchau, agradecer quem participou É isso, né? E assim, não sei se se a gente pudesse votar em algum outro para a gente aprofundar nas causas e assim, né, tratamento, enfim, aí a gente pensar em aprofundar em um deles e falar sobre Perfeito. isso. Vamos fazer isso, então. Eu quero muito te agradecer por estar aqui. Realmente o assunto, ele é extenso, né? A gente até imaginou mesmo quando planejou que talvez a gente não pudesse abordar todos, mas eu acho que os principais, os que mais geram curiosidade, a gente conseguiu falar aqui. Quero muito agradecer sua presença e o quanto que você discorreu com muita sabedoria sobre cada um deles. Então, acho que foi extremamente esclarecedor. Muito obrigada e Imagina, eu que obrigada a todos que agradeço. assistiram. Um beijo. Boa noite. Um beijo. Boa noite.